Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos amigos, estamos aqui com o Sheikh Zuneid. Meu nome é Abdulrahman Ibn Said. Portanto, estamos aqui com o Sheikh Zuneid. Como sabem, Abdulrahman é um dos jovens polêmicos. O Sheikh Zuneid também é um dos jovens polêmicos. Todos nós encontramos-nos e pronto, estamos aqui num abraço e de mãos dadas para podermos levar juntos o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, vou mesmo saudar ao Fadilat Sheikh. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa barakatuh, ya Sheikh. MashaAllah. Como está? Alhamdulillah, graças a Allah. MashaAllah. Sheikh, eu tenho uma pequena pergunta, mas antes de fazer esta pergunta eu gostaria de saber qual a sua sensação neste momento em que nós os dois nos encontramos. Alhamdulillah, para mim é primeiro de agradecer a Allah, de louvar, porque afinal de contas os dois homens quando fazem trabalhos que agradam a Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo eles anteriormente não se conhecendo, Allah com seu nome pode unir a eles e juntar a eles. Talvez, digo eu, isso foi uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, nos termos unidos, termos feito conhecer, e porque todos estamos a fazer trabalho do único Deus e o trabalho que fizeram os profetas, que fizeram também grandes ulama Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Certo. Olhando para a figura do Sheikh Zuneid, é uma figura muito importante no nosso país e talvez posso dizer até ao nível dos países lusófonos, países falantes da língua portuguesa, pois os seus áudios têm uma repercussão muito grande nos ouvidos dos que falam a língua portuguesa. Mas ao mesmo tempo nós encontramos aqui um grande problema por parte dos ouvintes, pois os ouvintes dividem-se. Há os que estão a favor do Sheikh Zuneid e há os que estão contra Sheikh Zuneid. Eu queria saber se alguma vez já recebeu uma crítica direta ou já ouviu falar de si ou contra si. Não. Realmente, crítica direta eu já recebi, por exemplo, por alguns, posso assim afirmar, tipo, os que não aceitam aquilo que eu condeno, por exemplo, né? E eu condeno o Bid'a, o Maulid, os 3 dias, os 40 dias, os Ahadiths Batila. E não só, eu quero mais aquilo que é verdade. E então, já tive algumas críticas, por exemplo, alguns dizem, não, eu sou muito, quer dizer, eu sou muito crítico, a vida é só condenar. Outra coisa, daquilo que eu recebi crítica, a única coisa que vocês sabem é criticar atrás das paredes. E crítica é o que eu sempre ouço, né? Outros criticam não porque ouviram diretamente ou porque receberam a mensagem corretamente, mas sim talvez por influência ou por algo que eles também, por alguém que eles nem conhecem, nem ouviram dele falar, mas porque encontraram críticas, então eles também acatam as críticas sem procurar saber a própria realidade. Certo. Sheikh, falando mesmo de críticas, ou exato, a sua parte crítica, isto é, criticar por detrás das paredes. O Sheikh tem esta coragem de sair do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais e ir ao encontro dos fazedores de Bid'a e criticá-los diretamente? Sim, a coragem existe desde que eles dão um espaço, né? Porque Ahlul Bid'a é sempre aquele que ele quando dá espaço cria condicionalismo. Então, este condicionalismo também tem um problema, né? O mais importante é eu convido-te a vir fazer da'wah da maneira que o profeta fez e do Sahaba. Daquilo que eu achar errado, daquilo que você vai falar, vamos criar um debate, né? Por quê? Porque vou dar um exemplo lúcido, né? Há quem dizia para mim, eu vou te convidar a vir na mesma mesquita, vir fazer da'wah, mas depois do salat tem que fazer dua em voz alta. Eu dizia, não, isso aí então eu não venho, eu prefiro não vir. Ou eu preferia ir para lá e depois ir argumentar que isso não dá, né? Diretamente das próprias pessoas. Mas algumas pessoas talvez, por não conhecerem, podem pensar que talvez estamos a falar coisas erradas, né? Por isso, muitas das vezes, nós quando falamos, anunciamos aqueles vários livros. Aqueles vários livros são para aquela pessoa que talvez não vamos se encontrar,
para ele também poder ir saber onde buscamos. Mais ou menos é isso. Quando a gente menciona livro, volume, página, não porque estamos a mencionar, talvez porque alguém tem aquele livro, vai consultar para ter mais realidade, né, do assunto. Certo. Sim. Sheikh, eu quando anunciei a sua vinda para mim e esta coligação entre Abdulrahman e Sheikh Zunaid, Fadilat Dr. Sheikh Zunaid, eu recebi um certo áudio vindo da Arábia Saudita, onde o Sheikh Zunaid falava a respeito de um certo colega seu chamado Aus. Será que pode me comentar, pode comentar para nós por que tomou aquela atitude de desmascarar a este indivíduo, a este irmão? Sim. Na verdade, o Aus é um jovem irmão, né? Ele é da minha província, da minha terra. Ele decorou o Corão lá, veio para aqui e ele era dentre aqueles meus admiradores. E na altura ele conheceu-me, veio ter comigo e disse-me que queria andar comigo para poder aproveitar daquilo que eu sei. Então, eu por saber também o nível dele, eu comecei a lhe fornecer algum material de estudo, né? Pedi alguém, trouxe um computador, falei com outro, trouxe discos de livro, não sei o que. Ele começou a estudar. Leia aquele livro, leia aquele livro, leia o livro da Albano, livro... Mas há uma coisa, quer dizer, ele já está a ler há 3 anos, quer dizer, esses livros, né? Porque antes dele me conhecer, ele não conhecia quem é Ibn Taymiyyah, quem é Ibn Qayyim, o que é Salafia, o que é Aqida Salafia. Ele não digo que ele não tinha um pouco de língua árabe e um pouco de noção do Islã, mas ele não era o pouco daquilo que ele sabe hoje, né? Então, só que o que acontece? O que acontece é que costuma-se dizer de que às vezes quando você tem várias críticas, a crítica para ti já fica como doença. Quer dizer, pequena coisa, você quer criticar coisas que nem podem ser criticadas. Então, a partir dessas atitudes que eu comecei já a não gostar, porque isto começa como? Isto começa assim. Tem jovens angolanos que estão em Angola, outros que estão em Guiné-Bissau, que eles muitas das vezes, quando recebem os meus áudios, eles por ficarem felizes, eles perguntavam, será que lá em Moçambique tem jovens assim, que narram hadiths assim? Então aquilo criava mágoa em os outros jovens. Então, a partir dali, as pessoas começaram a ver que, por exemplo, o meu irmão, eu não falo mal dele, mas eu ajudei ele bastante em termos de desenvolvimento do ilmo dele, ou mesmo em termos Pronto, eu dizia para ele, vai lá para Quelimane, né? Lá em Quelimane tem jovens muçulmanos, eles contribuíam, pagavam um bilhete para ele poder ir de carro para lá, para poder continuar aquela missão que eu comecei a fazer. Tudo isso eu fiz por livre vontade e amor e reconhecimento do valor dele, né? Haviam jovens que vinham ter comigo, nós queremos estudar. Eu dizia, eu não tenho muito tempo, estou a estudar escola, então você como está um pouco avançado, ensina aos amigos. E eles quando ficavam a aprender qualquer coisa, são, posso dizer, jovens emocionados. Aprender uma coisa pequena, isso que ele é bida, já quer criar confusão para todo mundo. Então o Da'wah tem hikmah e tem a sua própria maneira de chamar as pessoas. Então o que acontece? O que acontece é que ele, quando recebe aqueles áudios com tanta vivacidade, eles agora começam a criticar, começam a trazer críticas pessoais. Rapaz, o Ned, ele estuda faculdade não se pode se estudar. Ele muitas das vezes não usa de bom, críticas que não têm validade. Então, há um jovem que ele sempre acumulava aqueles áudios, acumulava. Eu deixava. Só que depois, quando vi que chegaram 50, eu comecei a ver que não. Quer dizer, você, quando senta com pessoas, anda a mentir que não me conheceu, mas há uma coisa, onde você me conheceu, não vivia sozinho. Você vivia com 20 e tal pessoas, e que essas pessoas, independentemente de onde estão, quando forem perguntados, tem um jovem chamado Aminuddin, está lá em Madina a estudar, né? Quando você perguntar a ele, conhece, por exemplo, o Aus, a primeira resposta que ele vai dar, vai dizer, conheço, é um jovem que anda com Big Zito. Quer dizer, mas vivia com ele na mesma casa e que ele conhece o como ele tanto aproveitou de mim. Então eu acho isso como sendo uma ingratidão, querer manchar imagens pessoais. Então, tudo por quê? Tudo porque talvez eu não concordava com algumas coisas que eles fazem. Por exemplo, nem toda pessoa que faz bid'a é kafir. Quer dizer, você não pode encontrar alguém que faz bid'a
O bid'ah está dividido em escala. Mas sabemos que kullu bid'atin dalala, todo bid'ah é perdição, e o kullu dalala finar, e toda a pessoa está no fogo. Mas, hoje encontramos há pessoas que talvez misturam entre a religião e a política, né? São ahlul bid'ah. Mas tu não pode dizer, epa, esses são káfiris. Esses não são káfiris. São muçulmanos que estão um pouco desviados. É diferente de um shia. Um shia é um káfir. Agora, uma pessoa que faz 3 dias, 40 dias, maulid, não sei o quê, esse é ahlul bid'ah. É um muçulmano que está desviado no aqida. Nós temos que puxar para o Islã.